Fala, galera! E aí, meninos? Estamos de volta, hein? Vamos lá, ó. A aula de hoje, ela refere-se ao capítulo 3, tá bom? Refração da luz. Tá na página 48. Vamos definir aí o que é a refração da luz. A refração, ela é o fenômeno que ocorre quando a luz muda de meio de propagação. Isso gera uma mudança na sua velocidade, beleza? Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui água e ar, dois meios distintos. Ou seja, se um raio de luz como este atravessar do ar para a água, ele vai sofrer um desvio na sua trajetória. Veja que ele deveria ter vindo em linha reta, continuado em linha reta, mas ele sofreu uma alteração na sua trajetória, tá? Esse fenômeno, ele é compreendido como sendo o fenômeno da refração luminosa. Nós temos aqui uma reta chamada reta normal. Ela forma ângulo de 90 graus em relação à superfície, tá? No caso, a superfície da água. E aí, a partir dela, a gente tem um ângulo chamado ângulo de incidência e a gente tem um ângulo relacionado com ela também, chamado ângulo de refração. Beleza, meninos? Chamamos então esse fenômeno de refração da luz. Aí, segue alguns exemplos, né, dos efeitos da refração. Dá uma olhadinha nesse copo. Eu tenho ar e água e vidro, são três meios. A luz trazendo a informação do canudo, ao atravessar o vidro e ao atravessar, né, do ar para o vidro e da água para o vidro, gera essa descontinuidade, é a refração da luz acontecendo. Na estrada, quando o dia está muito quente, a gente olha na superfície, a gente tem a impressão que a estrada está molhada, né? Mas na verdade a gente está vendo o canteiro, a gente está vendo as laterais da estrada na estrada. Então está havendo uma descontinuidade, fenômeno da refração. E essa foto é extremamente interessante, que mostra os efeitos da refração, né? Com essa descontinuidade. Quando a gente, é que nem o canudo, da água para o ar. Da água atravessando o vidro de volta para o ar. E aqui, simplesmente, a imagem real, né? Então, a refração aí mostrando os seus feitos. Beleza, meninos? Vamos lá, tem duas formulinhas então. A primeira delas é que permite a gente encontrar o índice de refração absoluto. O que é o índice de refração? O índice de refração, ele indica quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz em determinado meio. E é a partir dessa fórmula que nós encontramos. O índice de refração é chamado de N, C é a velocidade da luz no vácuo, que é sempre igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E V é a velocidade da luz no meio em que ela se encontra. Por exemplo, está na água, quero calcular o índice de refração da água. Eu divido a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, pela velocidade da luz na água, que vai ser sempre um valor menor que esse. Tá? Esse valor é a máxima velocidade que a luz atinge. Qualquer outro valor terá um valor menor que 3 vezes 10 à oitava. Então tá aí índice de refração. É C dividido por V. Anota essa formulinha aí. Você vai precisar dela nos exercícios. E a segunda fórmula é sobre a lei de Snell. Mas antes, dá uma olhadinha nessa tabela, só a título de curiosidade. Eu tenho várias substâncias, né? Então, vácuo, o ar, o gelo, a água, glicerina, o vidro, o quartzo, o diamante. Eu tenho a velocidade da luz em cada um desses meios. Note que no ar, no vácuo, é a maior delas, 3 vezes 10 à quinta. No gelo, na água, na glicerina, no vidro, a velocidade ela já vai diminuindo, ela é menor que 3. Se eu fizer aquela continha C por V, a gente obtém o índice de refração, que no caso do ar é 1, no caso do gelo é 1,31, no caso da água 1,33.
Ô Bertolo, preciso decorar isso tudo? Claro que não, né, meninos? Ele vai te dar a velocidade da luz no meio, divide um pelo outro, que você obtém o índice de refração, tá? Aqui representado. Então esse é a primeira parte da aula, tá? A primeira fórmula. Segunda fórmula é a chamada lei de Snell. Então, para entendermos a lei de Snell, a gente vai ter aí duas leis. A primeira delas, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são todos coplanares, ou seja, estão em um mesmo plano. E a lei de Snell-Descartes relaciona o índice de refração, que é o N1 e o N2, o I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de refração. Vamos ver onde que esses ângulos aparecem? Então vamos pegar aí uma superfície, dois meios, a gente vai chamar de meio 1 e meio 2. O meio 1 tem índice de refração N1 e o meio 2 tem índice de refração N2. Reta normal, tá? Vamos pegar aí um raio de luz, reta normal, e o ângulo de incidência, tá? O ângulo de incidência, ele é sempre em relação à normal, tá bom? Aí, galera, o que acontece? Esse raio de luz, quando ele atravessar para esse meio de baixo, ele vai sofrer um desvio. Ora o desvio é para baixo, ora o desvio é para cima. Como que eu sei se o raio vai desviar para baixo ou para cima? Então eu tenho que olhar esse sinal. O índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2? Em outras palavras, o meio 2 tem um índice de refração maior, então ele aproxima para baixo. Olha só, tá vendo? Ele desvia para baixo. Ele vai desviar sempre na direção do meio maior, do índice de refração do meio maior. O índice de refração do meio 2 é maior que o meio 1, então ele vai desviar para baixo. Olha uma situação diferente. Só complementando, esse delta aqui é o desvio. Vamos supor, ele entrou com 60 e saiu com 45, então ele desviou 15. Tá? É só subtrair um do outro que você vê o desvio. Olha a situação 2. A situação 2 é o contrário. Eu tenho meio 1 e meio 2, só que agora eu vou inverter. Eu vou falar que o meio 1 é maior que o meio 2. Vamos fazer a reta normal, um raio de luz. Ele entra com um ângulo de incidência, ele deveria continuar em linha reta. Mas ele não continua. Por que que não continua? Porque está acontecendo a refração da luz. Então ele vai desviar. Ou ele vai desviar para cima, ou ele vai desviar para baixo. Nesse caso, o índice de refração de cima não é maior? Então ele vai desviar para cima, porque o índice de refração de cima é maior. Aí eu tenho aqui o ângulo de refração. Galera, voltando aqui no caso 1, por que ele desviou para baixo? Porque o índice de refração do de baixo é maior. Por que ele desviou para cima? Porque o índice de refração de cima é maior. Tá? Então, aprenda isso. Ele vai desviar sempre do lado daquele meio que tem maior índice de refração. Ô professor, o que acontece? E o desvio também, né? O desvio é calculado pela subtração do R e do I, tá bom? Nesse caso, o R é maior, então ele teve um desvio para cima. Aqui no caso, o R é menor, então ele teve um desvio para baixo, tá bom? Pimpolinhos, e se o índice de refração for igual, né? Vamos pegar aqui duas substâncias que têm o mesmo índice de refração. Então aí não haverá desvio. O raio de luz ele entrará com o ângulo I e ele continuará com o mesmo ângulo, ou seja, não houve desvio, tá? Se for igual, não há desvio. Se o de cima for maior, ele desvia para cima. E se o de baixo, né, no caso aqui o N2, o de baixo é maior, ele desvia para baixo. Esse fenômeno é o fenômeno da refração. Ô Bortolo, eu não entendi a primeira lei. O raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares. Esse é o raio incidente, esse é o raio refratado e essa é a normal. Todos esses três
elementos estão no mesmo plano. O que é estar no mesmo plano? Estão desenhados na lousa, estão no mesmo plano. Né? Tipo, o raio ele não vem e aí quando ele atravessa o meio, ele vai para dentro da lousa ou para fora da lousa. Não, ele continua, né, no mesmo plano. Essas são as leis, né, da refração da luz, chamadas lei de Snell-Descartes, tá? Então são duas formulinhas, meninos. Algumas curiosidades, aliás, alguns exercícios para nós treinarmos. Vou fazer dois, um de cada, tá? Considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios, um dos meios ela se propaga a 200 km por segundo e no outro meio ela se propaga a 120 km por segundo. Determine o índice de refração relativo do primeiro em relação ao segundo. Quando ele fala índice de refração relativo do primeiro em relação ao segundo, vamos calcular o índice de refração do primeiro, depois a gente calcula o índice de refração do segundo e divide um pelo outro. Beleza? Então vamos lá. Do primeiro, não é só dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Velocidade da luz no vácuo, ele deu 300. Velocidade da luz no meio, ele deu 200. Vamos dividir 300, 1000 por 200, 1000. Corta o zerinho. 3 dividido por 2. No meio, 2. É só dividir a velocidade da luz no vácuo, que é 300.000, pela velocidade da luz no meio, que é 120.000. 300.000 por 120.000, corta os zerinhos. Vai dar 30 por 12. Divide por 6, em cima e embaixo. Dá 5 sobre 2. Aí ele pede para determinar o índice de refração relativo do primeiro em relação ao segundo. É só dividir o primeiro pelo segundo. O primeiro não deu 3 meios? Coloca lá 3 meios. O segundo não deu 5 meios? Coloca lá 5 meios. Dá para cortar o 2 com 2? Sobra 3 quintos. Quanto que é 3 dividido por 5? 0,6, alternativa A. Galera, esse exercício não está na apostila. Ele é um exercício exemplo, tá? Para vocês. E vou fazer mais um exemplo. Um feixe luminoso se propaga no ar, atinge uma superfície, no caso é o vidro, então está vindo do ar para o vidro. Ele pede para calcular o ângulo que o feixe refratado, depois que ele atravessou, faz com a normal, sabendo que o ângulo de incidência é 60. E ele deu os dois índices, 1 e raiz de 3. Vamos fazer um desenho para você entender melhor. O índice de cima vale 1, o índice de baixo vale raiz de 3. Aqui em cima eu tenho ar, aqui embaixo eu tenho vidro. Ele entrou com ângulo de 60 e ele saiu com ângulo R. Não sei qual é o valor de R. Ele está pedindo para nós calcularmos. Ô professor, que fórmula que eu uso? Lei de Snell. N1 seno I é igual a N2 seno R. Galera, quanto vale o N1? Vale 1. E o I? 60 graus. E o N2? Raiz de 3. Bora substituir? Vai ficar 1 seno de 60 é igual a raiz de 3 seno de R. Vamos lá na tabelinha? A gente tem uma tabelinha na matemática de seno, cosseno e tangente. Lembram dela? Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes o seno de R. Posso cancelar esse raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro? Pode, porque está multiplicando. Quando multiplica, pode cancelar. Então, do lado de cá sobrou 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual ao seno de R. Aí você vai lá na tabelinha também de seno, cosseno e tangente, aquela tabelinha que tem a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembram dela? O professor de matemática deve ter cantado para vocês. Seno de quem é meio? De acordo com a tabelinha, 30 graus. Então, a resposta certa é a alternativa A. Beleza, meninos? São esses dois tipos de exercícios que existem. Eu vou pedir para vocês, tá, ao longo dessa semana, fazer o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá bom? Vamos fazer o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Na nossa próxima aula eu corrijo com vocês. Valeu, galera! Até mais! Tchau!